Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Mais um dia começando e a gente aqui na santa e gloriosa presença do Senhor, buscando o alimento para o nosso espírito. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê discernimento e vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Meu Senhor e meu Deus, aqui estamos para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Para dizer que o Senhor é santo, 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 poderoso. Para dizer, Senhor, que nós somos muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ações falhas e pensamento. Para pedir perdão também pelas ações erradas, pelas falas erradas dos nossos familiares. Para pedir, Senhor, por todas aquelas pessoas, Senhor, que necessitam do teu socorro. Para pedir pela humanidade. Pai querido, peço que o Senhor nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê entendimento, nos dê um dia abençoado, Senhor, cheio de presença do Espírito, cheio de domínio próprio, cheio de coisas boas em nós, Senhor, que a gente possa oferecer para o outro coisas boas, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a vencer as adversidades da vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Corre lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ler hoje capítulo 6 de Marcos. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o filho do carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago? Aqui está dizendo o nome dos irmãos, José, Judas e Simão. E as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Então está dizendo que Maria teve filhos e filhas, além de Jesus. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na tua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Então, por causa da incredulidade daquele povo ali, Jesus não pôde fazer nada lá na terra dele, né? Porque todos duvidavam que ele era capaz de fazer isso. E a gente tem que crer que Jesus pode fazer, né? Do versículo 6 até o versículo 12. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos, ordenou-lhes que não levasse nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E o que fosse calçados de sandália, não usasse 2 túnicas. E recomendou-lhes que quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-lo nem ouvi-lo, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleos. Aqui Jesus deu autoridade para os discípulos para curar todos os enfermos e expulsar demônios. E Jesus falou para eles que não levasse nada. E se eles pedissem para pregar na cidade e a cidade não quisesse, eles podiam sacudir até a poeira dos pés. Então, em nome de Jesus, quando alguém pedir para ir na tua casa falar do amor de Deus, aceite imediatamente. Porque é bíblico que quando essa pessoa vai levar o evangelho para sua vida e para sua casa, é Jesus que está indo com ele, tá bom? Então, em nome de Jesus, mesmo que às vezes você não confie nas pessoas, conversa com o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, venha com eles.
venha e faça morada. Que o Senhor venha e ministre ao nosso próprio coração. Fale com o Espírito Santo, mas não deixe de receber alguém enviado por Deus, no versículo 14 até o 29. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças milagrosas operam nele. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João a quem eu mandei decapitar que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodia, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhes tinha dito para Herodes que ele não tinha direito de viver com a mulher do irmão dele. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando a ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, oficiais militares e às pessoas importantes da Galiléia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes e também aos seus convidados. Então o rei disse à jovem, peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento. O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe. Voltando apressadamente para junto do rei, ela disse, quero que sem demora o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido a jovem. Mandou que ele tirasse a cabeça de João. E ele foi e decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o corpo dele e colocaram no túmulo. Aqui é onde a gente leu, a gente já entendeu que Herodes tinha visto os feitos de Jesus, e como ele tinha matado João Batista, ele pensou, é João que está ali operando milagres, né? Mas era Jesus, o nosso Salvador, que estava operando milagres. Do versículo 30 ao 44, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado, e ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá. A pé, de todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande estas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, dei vocês mesmo de comer a eles? Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse, quantos pães vocês têm? Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E Jesus lhe disse, quantos pães vocês têm? Eles foram se informar e responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuísse. Também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram dos 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Glória a Deus, aqui foi a multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados.
e sobrou 12 cestos de peixes e pão. E quem se alimentou foram 5.000 pessoas, 5.000 homens, né? Que geralmente as mulheres e as crianças não eram contadas ali. No versículo 45 ao 51, está dizendo que logo a seguir Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aqui que Jesus andou sobre o mar. É muito lindo. É muito lindo. Lá em Mateus vai dizer que Jesus andou sobre o mar e que Pedro pediu Jesus para ir ao encontro dele. E foi ao encontro dele. Enquanto ele teve fé, ele andou sobre as águas. Depois ele afundou e Jesus pegou ele pela mão. E ele voltou andando sobre as águas para o barco. Então é lindo esse momento onde Jesus segura a gente pela mão, né? Nos conduzindo no caminho, nos levando na direção correta. Mesmo a gente com a nossa pouca fé, Jesus faz isso por nós. Do versículo 53 ao versículo 56, disse que estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo ele do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidade ou campos, punha os enfermos na praça, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nele ficavam curados. Glória a Deus, aleluia. Veja aqui que todos que tocavam em Jesus ficavam curados. E aonde ele chegava, aquela população, aquelas pessoas daquela região traziam todos os enfermos para que Jesus curasse. E nesse último versículo que a gente leu aqui, está dizendo que eles traziam pelo menos para encostar na borda da capa dele, na roupa dele. Em nome de Jesus, deixe Jesus tocar em você. Tira um tempo de qualidade, vai falar com Jesus sobre tudo que você sente, seja no coração, seja na mente, seja espiritual, seja físico, seja financeiro, não importa. Tudo que você precisa, vai falar com Jesus para que Jesus possa te curar, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família. Amo você em Cristo Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo, tá? Deus abençoe todos vocês que assistiram até aqui, viu? Muito obrigada por se inscrever, por compartilhar, por comentar. É muito importante quando vocês comentam lá. É muito importante quando vocês dão like, viu?